2020 veio com uma energia de estagnação. Era o positivo do ano, me fugiu a palavra. A estabilidade, só que no negativo de 2020 vem a instabilidade. E a gente passou muito por esse processo, né? Veio essa questão da pandemia, por exemplo, que é um exemplo ótimo pra gente conseguir entender. A gente precisou ficar em casa, a gente precisou se reinventar e tá mais parado, tá mais dentro de casa, tá mais recolhido. A gente teve que ficar com a gente, entender nossas questões internas, conviver com pessoas da casa que você não convivia, por exemplo. Então 2020 veio com essa energia mais de chata, assim, digamos, porque a gente teve que lidar com coisas que a gente não queria, tirou um pouco da nossa liberdade. E já 2021 vem com uma energia de continuar andando de liberdade, até de rebeldia. Depois eu vou falar bastante sobre o número 5, que é a soma de 2021, para vocês entenderem o porquê dessa questão da rebeldia. Então, o processo de 2020 para 2021 é a gente continuar fluindo com essas questões de maturidade que a gente criou em 2020. Então, no caso, a gente aprendeu a ter que ficar em casa, é só um exemplo, né? Mas aí você pega questões da sua vida que façam mais sentido. Por exemplo, pra mim, eu tive que aprender a lidar com muitas questões que eu me coloquei, que eu me desafiei. Então, por mais que fossem difíceis, chatas e ruins, era necessário. Então, pensa nessas questões depois. Coisas que não eram negativas de ruins, de serem destrutivas, mas meio que de coisas que você precisa fazer, necessárias, por mais que você não goste, sempre deixe pra depois. Do ano de 2020 trouxe essas coisas de tipo, tá na hora de fazer e você tem que fazer. E agora em 2021 a gente meio que sente essa questão do chega, eu não quero mais ficar dentro de casa. Chega, eu não quero mais ter que ficar lidando com essas coisas dessa forma. E aí vem a questão do rebelde. E o rebelde, ele pode vir de uma forma muito destrutiva, né? Sendo uma questão de você meio que seguir em frente de qualquer jeito. E não é essa a proposta de 2021. 2021 vem sim com a ideia de transformação, de movimentação também. Por mais que seja um ano que não venha com a energia do 7, que é a energia do movimento, e por mais que a runa regente não seja uma runa de movimento, tanto a energia do número, tanto a energia da runa, trazem essa questão de se reinventar. De se movimentar no lugar que você já está. Então, isso é uma coisa bem interessante de você pensar e trazer. Esse ano é meio que um complemento e uma continuação do ano passado. Então,